Essa passagem é muito bonita. Ela fala indiretamente e diretamente também sobre o sacramento da confissão. Nós vamos falar sobre confissão hoje. Eu sou apaixonado pelo sacramento da confissão, gente. Eu já vi milagres acontecendo na minha vida e na vida de muitas pessoas através de confissões bem feitas. O demônio odeia a confissão. Ele quer afastar as pessoas da confissão, porque a confissão é um sacramento de libertação, gente, sem dúvida. Ao anoitecer, só para te dar contexto, é Jesus ressuscitado, tá? Aparecendo aos discípulos antes de subir ao céu. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, não lhes serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, isso aqui está na Bíblia, tá? Jesus ressuscitado apareceu. Ele soprou sobre os apóstolos, que é um sinal de comunicar ali o hálito de Deus, né? A vida de Deus, o Espírito Santo. E disse: recebam o Espírito Santo. Eu dou a vocês a autoridade para perdoar os pecados. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Porque aquela autoridade que Jesus comentou com Pedro, né, a chave. O que o Papa, o que a igreja liga no céu, na terra é ligado no céu. O que ele desliga na terra é desligado no céu. Jesus deu essa autoridade para a sua igreja. E ele quis uma igreja. E ele instituiu apóstolos para perdoarem os pecados em nome dele. Ele instituiu um ministério. E esses apóstolos, gente, são os bispos. Os bispos são sucessores diretos dos apóstolos. Eles receberam o ministério da reconciliação. E os padres, como colaboradores dos bispos, receberam também esse ministério de atender as confissões. Só um padre pode atender confissão. O diácono não pode, o missionário não pode. Só um padre, um bispo, né, e o papa, que no caso é um bispo também, podem impor as mãos sobre você e dizer: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa autoridade foi dada pelo próprio Cristo Jesus. Nós lemos aqui: recebei o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. De quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. O Senhor deu essa autoridade à igreja. O Senhor deu essa autoridade aos padres. E você sabe por que o demônio odeia a confissão? Porque o catecismo nos ensina que a confissão é um sacramento de cura e de libertação também. Ela te tira das garras do mal e te coloca em estado de graça. A confissão, gente, ela traz muitos benefícios, sabe? Ela faz com que nós nos reconciliemos com Deus, com a igreja, porque o nosso pecado também fere a igreja, que é o corpo místico de Cristo, fere também as pessoas, fere a nossa comunhão com Deus. Deus não deixa de te amar, mas quando você comete um pecado mortal, você cria um muro, constrói um muro entre você e Deus. E a graça dele dificilmente te atinge, sabe? Te acolhe, porque você construiu esse muro. E ele respeita, né? Mas veja bem, a confissão destrói esse muro e te devolve ao estado de graça. Te devolve ao estado de amizade com Deus. A confissão perdoa os pecados depois do batismo, né? E nós somos pecadores, olha só. Alguns versículos da Bíblia para te mostrar quanto nós precisamos desse sacramento. Eclesiástico 7:21. Não há ser humano que não peque. 1 João capítulo 1 versículo 10. Aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes por dia, né? 7 é um número da plenitude, né? Muitas vezes a Bíblia usa essa numerologia, né? Olha só. Por que a gente precisa da confissão, gente? Porque o livre-arbítrio faz a gente fazer escolhas, realizar escolhas contrárias aos mandamentos de Deus e entrar em estado de inimizade com Deus.
quando você está em pecado mortal, o que é pecado mortal? Vou dar algum exemplo. Matar alguém, atacar a fama, a reputação de alguém, o adultério, a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Pecados mortais, ver pornografia, pecado mortal, sabe? Então, se você está em pecado mortal, você se coloca como inimigo de Deus. O roubo, a corrupção, o prejudicar, o oprimir o pobre, a viúva, o não pagar o salário do pobre, tudo isso são pecados graves, que clamam aos céus e colocam você em estado de inimizade com Deus. Então você precisa, em primeiro lugar, combater esses pecados, lutar para não cometê-los mais, mas também você precisa de receber o sacramento que te perdoa, que te devolve ao estado de graça, ao estado de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Porque se você e eu morrermos em estado de pecado mortal, filho, filha, doutrinariamente nós vamos para o inferno, nós perdemos a salvação. E o inferno é real, o céu é real e o purgatório é real, não é balela. E um dia nós vamos morrer e prestar conta da nossa vida, sabe? E olha só, sabendo da nossa condição de pecadores, né? O Senhor nos deu esse sacramento. 1 Coríntios 6,9: não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? Então, sabendo que nós somos pecadores, o Senhor nos deu a graça desse sacramento. Porque olha, se você caiu, se você pecou, confessa e recomeça de onde você parou. Deus é misericordioso, sabe? Se você estiver com vergonha, com medo de confessar, diga para o padre: olha, padre, eu não estou acostumado a confessar, eu me sinto meio inseguro. O padre vai ter caridade com você sabendo disso. Porque às vezes você está tenso e não fala, o padre vai achar que você está enrolando, que você está ali, sabe, não está sendo objetivo. Mas você pode dizer: padre, eu tenho um pouco de dificuldade de confessar, eu me esqueço. Ele vai te acolher com caridade. Procura o padre, se confesse. Por que você vai ficar retendo isso dentro de você? Isso te coloca como inimigo de Deus, e você não quer ser inimigo de Deus. E com a graça dele, cada confissão que você faz, você levanta mais forte. Não desista de lutar contra os seus pecados. Não normalize o que é errado. Eu sou assim mesmo, eu tenho essa tendência, então eu vou viver. Não, lute e se confesse sempre. Vamos lá. São João disse, vou ler novamente, 1 João capítulo 8 e 9, sobre isso: se dizemos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. E olha, reconhecer tem a ver também com confessar, né? Você sabe que muitas vezes o que nos impede, sabe, de confessar, é o nosso orgulho. Eu não vou dizer meu pecado para homem nenhum, padre, porque o homem é pecador. Então você não tem que ir no médico, porque o médico fica doente. Você já viu alguém escandalizado porque o médico morreu de câncer? Mas ele era médico, sim, mas ele é gente. O padre pode ter fraqueza, mas ele recebeu de Deus a autoridade para te absolver, sabe, de todos os seus pecados. E olha só, a humildade e a obediência nos faz encontrar ali um outro ser humano e dizer, entendendo que Jesus age naquele padre, e o sacramento é ministrado por Jesus em si, na pessoa do sacerdote. Olha só, condições necessárias para fazer uma boa confissão. Isso aqui eu tirei do catecismo, viu? A partir do 2448, 2440 na verdade, né? A seção que fala dos sacramentos de cura ali no catecismo da igreja, que está aqui, ó, amarelinho, o padre trouxe aqui, se precisar eu leio, mas está tudo tirado de lá, né? O que é necessário para uma boa confissão? Em primeiro lugar, um bom e honesto exame de consciência. Eu postei lá no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, um exame de consciência maravilhoso para te ajudar a fazer sua confissão. Então faça o exame de consciência, ouça, escreva, anote, pense nos pensamentos, nos sentimentos, nos atos, nas omissões. Escreva. Hoje eu me confessei. Eu amo em Aparecida do Norte confessar. Às vezes as pessoas, que é pertinho, né? A gente está do lado de Aparecida, então eu usufruo dessa graça, né? Do santuário, casa da mãe. Às vezes as pessoas assustam, eu tento até chegar à paisana, mas com quase 2 metros é difícil. Padre, o senhor aqui é? Padre, confessa. A gente precisa confessar. E antes de fazer minha confissão, eu fiz um bom exame de consciência. E me lembrei, gente, de coisas da minha época de seminário, da juventude. Por quê? Porque eu quero estar purificado diante de Deus, né? Quero estar com o coração livre, aberto diante dele. Então foi maravilhosa a minha confissão. Então, primeiro, um bom exame de consciência. Parar, pensar, anotar, né? Depois, outra
condição necessária para fazer uma boa confissão. Arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e o próximo. Sem arrependimento, a confissão não é eficaz. Mas veja bem, arrependimento não é um sentimento, tá? Aí eu não me sinto arrependido. Às vezes você não se sente, mas o fato de sair da sua casa e ir até o padre é um ato de arrependimento. O fato de você falar, Senhor, me dá a graça de eu não cometer mais esse pecado, é um ato de arrependimento. Não é só o sentimento, são as atitudes, né? O fato de você, por exemplo, você cometeu um pecado de adultério, digamos, e você bloqueou aquela pessoa, você mudou de contato, você saiu da rede social, isso é um ato de arrependimento, de ódio ao pecado, como dizia Lourenço Scupoli, né? Você tem que ter atos de ódio ao pecado, porque senão, amado, amada, você não está mostrando o arrependimento, que pode ser um sentimento. Tem gente que é manteiga derretida, né? Chora em batizado de boneca, e tem gente que é mais frio. Eu não sou de sentir, mas eu tenho atitudes de arrependimento, e eu sei que isso é necessário e suficiente também, né? Se você não é uma pessoa tão sensitiva. Terceira coisa muito importante para a confissão ser boa, para você fazer uma boa confissão: firme propósito diante de Deus de não pecar mais, de mudar de vida, de se converter. Padre, mas eu confessei e eu tenho essa fraqueza, talvez eu caia de novo. Mas tenha pelo menos o desejo, 5% de desejo. Padre, eu vou receber essa absolvição e vou tentar outras formas, eu vou lutar de maneira diferente, sabe? É importante. Firme propósito de não pecar mais. Quarta realidade importante, 1, 2, 3, 4, isso mesmo: fazer a confissão objetiva e clara a um padre, né? Porque, eu fiz o exame de consciência, eu estou arrependido, mas eu vou lá e não falo direito. Opa, não é uma confissão boa. E dá nome: padre, eu cometi esse pecado. O padre não vai te julgar, não fica dando volta, despeja, nós estamos aqui para isso, nós vamos te absolver. E confissão não é direção espiritual. Você não vai lá para desabafar, você vai para dizer os seus pecados, receber a absolvição e ser perdoado. Depois você pode marcar num outro momento uma direção espiritual, entendeu? Isso às vezes irrita os padres também, sabe? Porque as pessoas não sabem confessar. Eu vim aqui para desabafar. Não, filho, você veio aqui para confessar. Marca depois uma direção, aí eu vou poder te ajudar, né? Mas se confessa objetivamente. Uma boa confissão objetiva não pode durar mais de 10 minutos, gente, porque é você acusar o pecado, é só isso, sabe? E último requisito: cumprir a penitência que o padre indicar, né? Para a confissão seja satisfatória, você precisa se cumprir as penitências que o padre dá. E outras coisas que as pessoas perguntam também: padre, como saber se eu fiz um pecado grave e o que eu preciso confessar? Veja bem, eu já falei, né, do exame de consciência. Está lá no YouTube da Canção Nova, está lá no meu YouTube. Muitos padres fizeram coisas assim, né, semelhantes, que ajudam a gente a fazer boas confissões. Isso é maravilhoso. Mas olha, para um pecado ser grave, o que precisa ter? O que precisa acontecer? Em primeiro lugar, o conhecimento. Você deve saber, está informado que o ato praticado é um pecado, né? Porque a ignorância do ato atenua, né? A ignorância, a partir do momento que eu estou te falando aqui, você ouviu que é pecado, não tem mais ignorância, né? Você tem que lutar. O consentimento, ou seja, não é só saber, você tem que consentir. Você tem um tempo ali para refletir, escolher aquilo, escolher cometer o pecado, saber da gravidade, né? Não é obrigado, você é livre, escolheu. Terceiro, já disse, né? A liberdade significa que comete pecado quem é livre para fazer. Se você está com um revólver na tua cabeça, você não está cometendo o pecado em si. E a quarta realidade, para o pecado ser grave, é a matéria. Ou seja, você tem que ter a matéria do pecado. Ou seja, você tem que ter realizado o pecado. O saber, o consentir e o fazer, né? Uma matéria, ter praticado uma ofensa grave a Deus, aos mandamentos da igreja, ao próximo, né? E olha, existem muitos pecados graves, gente, como a apostasia, pessoa que nega a fé, sabe, ridiculariza, comete piada, né, sobre a Eucaristia, conta piada sobre a Eucaristia, sobre padre, sobre Deus. E, sabe, muitas coisas. A gente tem que fazer um exame de consciência, escrever e buscar o sacerdote. E quais são os frutos de se confessar? O catecismo responde também, né, constantemente. Toda a confissão apaga os nossos pecados, gente. Nos dá a graça santificante, nos torna naquele instante uma pessoa santa, nos dá tranquilidade de consciência, consolo espiritual, diminui a influência do demônio na nossa vida,
faz criar gosto pelas coisas do alto, exercita-nos na humildade e nos faz crescer em todas as virtudes. Só isso. Olha quantos benefícios da confissão. E a confissão, filho, filha, ela precisa ser também constante, né? Assim como você toma banho, eu espero, né? Que você tome banho aí direto. É importante que você também se confesse. Nós na Canção Nova confessamos mensalmente. E eu vou ser sincero, às vezes eu confesso mais de uma vez por mês, porque eu preciso tomar banho, eu preciso dar banho na minha alma, sabe? Não tem nada contra. Claro, se você não tem matéria, você vai lá só para alugar o padre porque está carente, não, tem que ir com matéria, né? Mas quanto mais estado de graça você tiver, melhor para você. Olha o catecismo, número 1446. Eu li ali o catecismo diluído, agora eu vou ler o parágrafo direto. 1446. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial, feriram a igreja. O sacramento da penitência oferece a eles uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Olha só, que coisa linda, é uma nova possibilidade, não está tudo perdido. Padre, eu cometi um pecado grave. Padre, eu fiz o que eu não devia fazer. Eu falei o que eu não devia falar. O sacramento da confissão te oferece, filho, filha, uma nova possibilidade de se converter, de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Olha que coisa linda, segunda tábua de salvação, né? Quem disse isso foi Tertuliano, mas também o Concílio de Trento, muita coisa, o decreto Justificatione do Concílio de Trento, né? É a segunda tábua de salvação. Porque qual é a primeira tábua de salvação? O batismo. O batismo apaga seus pecados, ele é necessário para a salvação. Mas depois, a gente vai andando, a gente vai pecando, sabe? E esses pecados, eles vão apagando em nós a graça justificante que nós recebemos no batismo. Então a confissão, ela é a segunda tábua de salvação, que nos recoloca no estado de graça santificante. Olha só, outra coisa interessante, se bem que eu vou falando, né, ao longo do programa mais sobre a confissão. Quantos minutos nós temos, diretor? Produtor, por gentileza. 4 minutos, tá? Então dá tempo de eu falar mais alguma coisa. Olha só, a confissão das faltas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela igreja. Não só os pecados mortais, né? Também confessar os pecados veniais, porque isso nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra as nossas más tendências e a nos deixarmos curar por Cristo. Parágrafo número 1458 do Catecismo. A confissão dos pecados veniais nos ajuda a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente, por meio desse sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. E olha só aqui, uma citação de Santo Agostinho. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizeste, o seu pecado, é então que tuas obras começam, porque acusas as tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Ela destrói as tuas más obras e retoma a boa obra de Deus em você. Contribui para a verdade e assim conseguirás chegar à luz. Ainda número 1458 do Catecismo, citação de Santo Agostinho.
E agora já temos aqui, a pessoa mandou sua primeira pergunta aqui, na verdade pergunta e uma dúvida, né? Sim. Boa noite, padre, sua bênção, por favor, não me identifique. Fui criado numa família cristã e sempre tive muita fé. Sempre fui muito seletiva nos namoros, pois queria um homem com valores cristãos. Mas o tempo foi passando e eu acabei diminuindo minhas exigências. E me apaixonei por um homem 12 anos mais velho que eu, e que me conquistou com sua maturidade, carinho e atenção. Mas ele não acreditava em Deus e eu achava que com o tempo isso poderia mudar. Quando fomos nos casar, ele só queria morar junto, mas eu disse que se ele não casasse na igreja, eu terminaria o namoro. Mesmo contrariado, mas não querendo terminar o namoro, ele fez catequese de adultos, curso de noivos e nos casamos na igreja. Ficamos casados por 5 anos e não tivemos filhos. Meu casamento foi muito difícil, me senti impotente e não consegui fazê-lo sentir o amor de Deus. Após muitas brigas, acabamos nos divorciando. Procurei um padre para me confessar e ele disse que posso pedir a nulidade do casamento, pois eu o coagi a se casar na igreja. Estou sofrendo bastante com a separação, mas aliviada por sair de um relacionamento abusivo e sou muito grato aos teus conselhos. Deus te abençoe, filha. Obrigado pela sua partilha, né? O que o padre falou tem sentido, sim. Mas é claro, o padre deve ter falado por cima. Você tem que abrir o processo, né, no tribunal eclesiástico aí da diocese. Não é complicado, gente, né? Não é complicado. Dá passos. Talvez a nulidade, né? Não a nulidade, eu já expliquei, né? Pode estar mais fácil do que você imagina, né? O Papa simplificou bem o processo. Hoje os tribunais locais das dioceses, né, conseguem tocar o projeto. Então tá bom, obrigado pela partilha, pela confiança e força, filha, é preciso recomeçar. Samuca, fica à vontade. Padre, isso aqui eu queria falar sobre um tema que às vezes as pessoas vão para o confessionário e por vergonha ou timidez não contam todos os pecados. Sim. Quando acontece isso, o que é válida a confissão, não é? Olha, ela é válida no sentido assim, dos pecados que você confessou. Mas se você vai à confissão e não conta pecados mortais, você confessou alguns e ainda continua em estado de pecado mortal. Você não está em estado de graça, né? Então você ainda continua inimigo de Deus. Gente, olha, eu sei que às vezes é complicado confessar com um padre que você conhece, por exemplo, padre da sua paróquia, né? Mas olha, eu, por exemplo, eu estou aqui na Canção Nova e eu gosto de confessar em Aparecida, como eu disse, porque é a casa da mãe, né? Tem toda aquela coisa. Mas talvez eu não me sentiria tão à vontade com um padre que mora comigo, entendeu? Na minha casa somos 9 padres, né? Na minha casa grande. Então eu procuro um padre de fora, às vezes é bom, ajuda, né? Talvez você não está confiante ali de dizer para o seu pároco que você está todo domingo lá como ministra servindo, ou todo domingo olhando para a cara do bendito, né? Procura uma paróquia vizinha, marca, né? Ou aproveita os mutirões de confissão também que às vezes tem, né? Perto da Páscoa, perto do Natal, costuma ter também. Mas vai se confessar, não fique esperando não, né? E gente, confissão é confissão. Qualquer padre, ele tem autoridade para te absolver. Tem um ministério, né? E existe uma doutrina da igreja, né? Da igreja católica, que está no catecismo, que é a do ex opere operatum, do latim, que quer dizer que a eficácia do sacramento, ela independe da dignidade do ministro. Mas o padre bebeu, ele é padre, ele recebeu o ministério. Se ele traçou o sinal da cruz e falou, te absolvo, está absolvido. É Jesus, porque os dons de Deus, Romanos 11, 29, são irrevogáveis, né? Então procura o padre e diga todos os pecados, sabe? Eu vou ser sincero, o padre não vai se escandalizar, porque nós padres ouvimos coisas que você nem imagina. Às vezes eu estou na confissão, né? Atendendo confissão, vem uma pessoa assim, que você vê que está com medo de dizer o pecado e sofrendo, daí dá vontade de dar uma risada e falar, se você tivesse ouvido o anterior,
Você ia ver que não é tudo, sabe? Não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Você está indo, o padre ali é Jesus naquele momento, né? Então vai de coração aberto, vai e derrame e não dê voltas. Às vezes, né? Você tem que chegar e falar, padre, eu fiz isso. E eu percebo que à medida que eu fui ganhando mais maturidade também na minha vida espiritual, eu fui fazendo confissões melhores, sabe? Confissões mais maduras, confissões mais dos sentimentos também, das intenções, sabe? E também a gente precisa aprender a fazer a reparação do pecado, né? Lucrando as indulgências, quando a igreja nos concede, fazendo jejuns e oferecendo em reparação pelas consequências, né, naturais do pecado, né? Porque a confissão apaga a consequência espiritual, mas existe também as consequências, né? Tem um termo que a igreja usa que eu não estou me lembrando agora, mas a consequência natural pode exemplificar bem, né? Eu gosto de usar aquela analogia: você dá um murro no meu olho, eu te perdoo, mas o olho está roxo, talvez você vai ter que pagar o oftalmo, né? Você tem que reparar. Eu vou te perdoar, tá ótimo, mas você tem que reparar o mal que você me fez. Paga uma consulta no oftalmo, compra o colírio, né? Então a indulgência, ela vem, pena temporal, lembrei o tema. A indulgência, ela vem a pagar pena temporal, a consequência do pecado. Bateu no meu carro, eu te perdoo, mas você tem que pagar o para-choque, né? Fica uma consequência que precisa ser reparada pela penitência, pela indulgência, etc, tá? A Kelly Alves dizendo: padre, sou de Itarema, Ceará, amo todos vocês da Canção Nova. A Dalvanira dizendo: padre, casada há 27 anos, meu marido disse que está sufocado, que quer ficar em outra casa que temos, e ele lá e eu aqui, em nosso apartamento. Não concordo com esse tipo de relação. Oramos perto do trabalho, lutamos para estar onde estamos, e não consigo voltar para a antiga casa. Sofri muito lá, a família dele mora perto, não dão certo. Olha, vocês têm que se acertar, né? Ou lá na casa, ou aqui, vocês têm que se acertar. Por que ele está sufocado? O que está acontecendo? Vocês trabalham juntos, pelo que eu percebi aqui, né? Nós moramos perto do nosso trabalho. Às vezes satura um pouco mesmo, né? Morar junto, trabalhar junto não é brinquedo, né? Os casais que trabalham juntos, eu sei que é uma batalha, né? Mas filha, tenta entender por que ele está assim. Talvez é algum comportamento seu excessivo. E se for para ele ir para lá e você para cá, é duro que quando separa assim, o casal às vezes começa a gostar da solidão, né? Eu acho que homem, esposa e esposa tem que dormir na mesma cama, eu penso assim, sabe? A não ser que é uma doença, alguma coisa muito séria, né? Porque olha, a gente é egoísta, o ser humano é egoísta por natureza, né? Aí você começa a ter a sua cama, a sua televisão, não tem ronco, não tem o incômodo, a cama é toda sua. Vocês fizeram um propósito de estarem juntos, né? Conversa bem com ele, tenta entender. Se for o caso, passa uns dias lá com ele até melhorar a situação, né? Ou se talvez ele está falando: olha, me dá um mês, eu vou voltar, mas eu preciso resfriar a cabeça. Existem casos nos quais isso acontece. Não é, eu acho que o casal tem que resolver tudo junto, mas talvez surgiu uma necessidade. Escuta, tenta entender, e se for o caso, fica um tempo lá com ele, por que não? Depois você amansa aí a situação e traz ele de volta, tá bom? Vou rezar por vocês e por essa situação. Temos mensagem? Você lê para nós, Samuel, por gentileza? Padre, sua bênção. Eu preciso de muita oração, pois pequei contra Deus. Tenho medo de não ser perdoada por Deus. Olha, não tem seu nome, né? Vou dizer para ti: você só não é perdoada por Deus se você não quiser. Porque não existe pecado que Deus não possa perdoar se você tem arrependimento. O único pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Você sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? É precisamente rejeitar a salvação que Jesus trouxe. Rejeitar conscientemente o perdão de Jesus. Ou seja, a pessoa, como aquele rapaz, né, que falou da esposa, né, que o marido não quis se voltar para Deus, não quis. Tem gente que não quer se converter e morre dizendo: não aceito Deus. Essa pessoa pecou contra o Espírito Santo, contra a oferta salvífica de Deus em Cristo, que vem através do processo de santificação do Espírito Santo em nós, né? Então a pessoa, ela se isolou, mas se você se volta para Deus, se você pede perdão, se você confessa e quer se emendar, Deus vai te perdoar, né? Como eu disse, é preciso também aprender, né, a pagar as penas temporais, né? Se confessando, se buscando a indulgência, fazendo penitência. Nisso o jejum é muito importante. Eu já fiz vários jejuns em reparação pelos pecados da minha história, e percebo que preciso fazer mais, sabe? Porque é muito importante, tem poder diante de Deus, né? O sacrifício ofertado, o jejum ofertado.
em reparação pelos nossos pecados. Olha só, Aline dizendo: padre, sou sócia da Canção Nova, admiro profundamente suas pregações, sua história de vida. Percebo que o senhor fala com sabedoria, demonstra conhecimento em psicologia. Eu não sou psicólogo, tá, gente? A área que estou estudando e cursando no 3º semestre. Eu já estudei sim psicologia, algumas cadeiras, entendo bem, mas não sou. Tenho uma dúvida, eu gostaria de contar com a sua ajuda. Como podemos compreender o temperamento do apóstolo Pedro? Eu cheguei para outra coisa. Muitos colegas protestantes afirmam que ele é sanguíneo, mas ao assistir a série do The Chosen, vejo Pedro como colérico. Olha só, interessante. Filha, eu fiz uma playlist sobre isso lá no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Tem uma playlist chamada Temperamentos. E eu falei do temperamento sanguíneo, e Pedro é o arquétipo ali, o modelo do temperamento sanguíneo. Pedro era sanguíneo sim, sabe? E o sanguíneo, ele tem esses rompantes também, porque ele é muito emotivo, sabe? Ele sente tudo muito na pele, então ele expressa a ira, ele expressa a alegria, ele muda muito rápido. Eu acho que o The Chosen também acabou forçando um pouco, sabe? Colocando um Pedro muito colérico. Mas biblicamente, se você faz uma análise, ele é sanguíneo. Olha só, vou dar um exemplo. Sanguíneo é aquela pessoa sociável, que fala sem pensar, que está sempre, sabe, mudando, um turbilhão de emoções. Olha, em Mateus 16, Jesus chegou lá em Cesaré de Filipe, no território pagão, chegou para os discípulos e falou assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta que voltou. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos. Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ninguém tinha dito isso até então. Ele era um rabi, ele era um taumaturgo, ele fazia milagres, mas ninguém tinha afirmado: você é o Cristo. Então Jesus elogiou Pedro: Pedro, não foi você que disse isso, foi o Pai que disse em você. Isso foi uma revelação de Deus. Ele já ficou todo cheio. Na mesma passagem, Mateus 16, do 16 até o 22, 23, né? Na mesma passagem, Jesus começou a falar: sim, eu sou o Cristo, mas eu vou para Jerusalém, eu vou ter que sofrer, eu vou ser crucificado. E Pedro começou a falar: não te aconteça isso, Deus não permita. E repetindo, Jesus teve que olhar para ele e falar: faça-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas dos homens, mas sim segundo, não pensas as coisas de Deus, desculpa, mas sim segundo os homens, né? Na mesma passagem, na mesma cena, ele foi exaltado, elogiado, usado por Deus. E na mesma cena ele foi diminuído, repreendido e usado por Satanás. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é muito ligado a sentimento, a emoção. Ele é muito externo, ele é muito afetivo. O fleumático, ele é devagar, desapegado das emoções. Ele não é afetivo, ele é frio. O colérico é duro demais. Isso não é manifestação de colérico, é manifestação de sanguíneo. Então, o temperamento de Pedro é sanguíneo. E tem outras passagens bíblicas que eu poderia usar, né? Tá certo? Temos mais mensagens? Você lê para nós? Sim, essa mensagem é da Márcia Vieira, de Carira, Sergipe. Boa noite, Padre Adriano Zandoná. Peço suas orações pela cura da depressão que venho enfrentando desde o falecimento do meu esposo. Além disso, após essa perda, também sofri a morte de um filho, vítima de policiais despreparados. Meu filho, que tinha apenas 19 anos, marcando 7 anos desde que tiraram a vida dele. Ele era jogador de futebol profissional. Nossa, que triste, Márcia Vieira, lá de Carira, em Sergipe. Meus sentimentos, viu, filha? A você, 2 perdas muito fortes, o filho e o esposo, né? Imagina a dor do teu coração, amada. Mas Deus está com você, viu? Quando a cruz pesada, né, fica pesada, Deus se manifesta mais presente na nossa vida. E tem situações que só Ele pode nos entender, né? Tem dores que a gente sente que a gente não consegue dar nome. Tem dores as quais só Deus entende, só Deus ajuda a gente a absorver, né? A superar. Então veja bem, Deus está muito com você, muito, muito, muito. E você precisa estar muito com Ele. É só pela graça dEle, pela vida de oração, que você vai superar isso aí, sabe? Esteja muito com Deus e não entregue os pontos, né?
Não entregue os pontos. Lute. Porque com a graça de Deus você vai superar isso. E a sua vida precisa continuar. Se você está aqui, se Deus ainda conservou a sua vida nesse momento, nesse mundo, né? Com certeza você se perguntou, por que ele e não eu, né? Quando uma mãe perde um filho. Mas se você está aqui, é porque a sua vida precisa continuar. E você tem muitas bênçãos para viver, muitas graças. A graça de Deus vai compensar suas perdas, eu tenho certeza. Esteja unida a Ele, rezando, entregando, né, a sua vida ao Senhor. Qual que é o tom da Noites Traiçoeiras mesmo? Tudo ao vivo aqui. Fá. Deus está aqui neste momento. Lembrei dessa música, né? Sua presença é real em meu viver. Bonita essa letra. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do início ao fim, em todos os teus momentos. Se ainda se vier noites traiçoeiras, com vocês, Samuel. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. É isso aí. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus está contigo. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É mais ou menos isso, né? Se a cruz pesada for... Você sabia que quando ela começou a falar, me veio essa frase. Eu não lembrava em que parte da música estava, né? Obrigado, Samuel. Pediu o Fá, se fosse o Sol ia ficar alto. Obrigado, tom certo. Mas é isso, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, né? É nessas horas que a gente sente mais a presença do Senhor. Vamos lá, última mensagem aqui. A Natália: Padre, gostaria de compartilhar meu testemunho da Quaresma de São Miguel Arcanjo com o Senhor. Nossa, faz tempo. Aprendi muitos ensinamentos com o Senhor, sou casado apenas no cartório. Agora iremos regularizar essa situação para casar na igreja também. Amém, né? Gostei disso aqui. Pedi a intercessão de São Miguel para conseguir enxergar o que Deus tinha para mim. E pedi uma oportunidade de trabalho para o meu marido no exterior. Não havia nenhuma possibilidade, mas era um sonho que tínhamos. Padre, na primeira semana da Quaresma de São Miguel, Deus nos deu a graça de uma vaga de trabalho em Houston, nos Estados Unidos. Eu fiquei emocionada, pois era uma resposta de uma oração, e mesmo que não desse certo, eu sabia que Deus estava me mostrando seu poder. Meu marido se aplicou para essa vaga, e agora essa semana recebeu a confirmação e o contrato. Ainda ninguém sabe, mas nos mudaremos para lá e vamos começar uma nova etapa. Olha que coisa linda, testemunho lindo de vida. Louvado seja Deus, viu, filha? Deus é bom e fiel. E chegamos ao fim, né? Acho que temos 3 minutinhos. Eu vou dar a bênção para a gente cantar isso de novo. Então, essa mensagem tão linda dessa canção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a tua família, teu coração, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.